E aí galera, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. É uma honra poder estar falando para vocês. É uma satisfação muito grande poder estar contribuindo e eu fico muito grato você ter disponibilizado, você ter separado aí um pouquinho do seu tempo para me escutar, para ver o que é que eu tenho para falar. E hoje eu quero falar algo bem legal, mais descontraído. Hoje nós vamos para o nosso momento aqui nerd cristão, certo? E eu quero falar hoje sobre uma coisa que talvez você não percebeu e você não sabe. Eu acredito que, como muitos de vocês, né, é fã daquela série de televisão que passa na Netflix, né, chamada Stranger Things. Espero eu que tenha falado o termo correto. Se não tiver falado, eu peço perdão para você. Mas acredito que, assim como eu, muitos de vocês também são fã da série de TV. Cara, e é muito legal, é muito massa. E eu acredito que talvez você não viu o que eu vi. Porque aquela história ali, mano, tá na Bíblia. Sem dúvida alguma, eu tenho certeza que eles copiaram aquilo dali. O diretor leu a Bíblia e copiou aquela história. Porque aquilo dali tá na Bíblia. Se você não percebeu, fica comigo aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir e vai ser também abençoado. Bora lá, galera. Bem, pessoal, para quem não conhece, Stranger Things é uma série de, né, passa no aplicativo de filmes, né, Netflix, eu acredito que todo mundo tem aqui. E é uma série que está na sua quarta temporada. Eu particularmente assisti desde a primeira temporada, gosto muito. Ah, Pedro, cristãos, gente crente, pode assistir aquele tipo de série, aquilo é terror, não sei o que e tal. Gente, olha, eu terminei de assistir a série, falando, não querendo ser chato, eu terminei de assistir a série de madrugada, quase 2 horas da manhã, e por dois motivos, eu não acho que aquilo dali dê medo. Primeiro porque eu já assisti filme de terror na minha vida, né, e pra mim aquilo não é terror. E segundo, eu sou crente, né, irmão? Pelo amor de Deus, dizer que aquilo dali dá medo, pelo amor de Deus, é um cara pintado lá, mas, enfim, eu respeito você. E se você acha que eu tô errado por isso, por favor, comente aí, né? Pelo menos pra movimentar aí os comentários, vai ser muito legal, né? Ter o seu comentário criticando, vai me dar mais engajamento. E bem, pessoal, a série é uma série que se passa na cidade de Hawkins, se eu não me engano. Não sei se essa cidade existe mesmo, se é fictícia, nos Estados Unidos. E é a partir de uma menina que ela tem poderes psíquicos, né? Poderes no cérebro que ela consegue levitar as coisas, controlar as coisas. E a série se resume a monstros de um tal de um mundo do mundo investido, que eles chamam lá, é um mundo igual ao nosso, só que com tudo destruído, com tudo desfeito, é uma viagem meio viajada mesmo. Enfim, e nesse mundo investido tem monstros e tudo mais, e são na primeira temporada eram crianças, né, que enfrentavam esses monstros e tudo mais, eles derrotavam, na segunda também, e agora na quarta temporada eles já são adolescentes, mas o meu foco é na quarta temporada, certo? E para resumir, na quarta temporada tem um vilão que o nome dele é Vecna. E esse vilão, eles chamam até na série, por incrível que pareça, chamam esse vilão de demônio, né? E acontece que esse vilão, ele tá matando as pessoas da forma mais terrível por dentro. Tipo, mais terrível possível. Esse vilão tá matando as pessoas da forma mais terrível possível. Ele entra na mente das pessoas, ele de alguma forma ele troce, né, um linguajar bem cearense, né? Ele quebra a pessoa todinha assim por dentro, e a pessoa morre com os olhos destruídos e com o corpo todo quebrado e cai lá morto no chão. E ele vai na mente da pessoa e faz isso. Adolescentes, que antes eram crianças, eles ficam procurando um jeito de descobrir como matar esse monstro, porque tem uma amiga deles que tem todas as características possíveis, vai ser a próxima vítima desse vilão, né? Que esse demônio, que o nome é Vecna, na verdade é um monstro mesmo, que o nome dele é Vecna. Não entra nem muito no lado espiritual, essas coisas, mas ela é a próxima vítima. E muitos jovens na cidade estão sendo vítimas, certo? Desse monstro, desse demônio lá. Pra provar pra você, cara, que está na Bíblia,
Eu queria ler uma passagem para você lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu vou estar pescando aqui, tá? Diz assim, ó: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o que acontece? Uma das características desse vilão que eu falei pra você, dessa série, é que ele se aproveita dos pontos fracos das pessoas. Por exemplo, tem uma cena na série que ele fica meio que com a mente, certo? Tipo assim, com a mente, ele fica vagando pelo cérebro das pessoas. Aí ele fica procurando, vagando pelo cérebro das pessoas. E ele fica procurando as pessoas de mente fracas. Pessoas que têm traumas, pessoas que têm culpas ou coisa do tipo. E quando ele encontra essa pessoa, ele começa a atormentar essa pessoa. Ele começa a perturbar essa pessoa até o ponto de causar a morte terrível que eu descrevi para vocês. Certo? E qual é o aprendizado que a gente tem aqui? Gente, esse vilão, pelo incrível que pareça, eles descreveram exatamente como o nosso inimigo, como o Pedro falou aqui. O inimigo, ele tá ao nosso derredor, tentando nos derrubar, tentando nos tragar, tentando nos destruir, certo? E o que é que acontece? Esse vilão da série, quando ele encontra uma pessoa de mente fraca, quando ele encontra alguém que tá passando por algum problema, ou que tem algum trauma, alguma culpa, alguma coisa na mente dela que aprisiona ela, ele começa a gerar alucinações, ou seja, ele começa a investir, ele começa a aprofundar a perturbação que essa pessoa tem. Gente, o diabo faz a mesma coisa, sabe? Se você tem uma mágoa do teu irmão, o inimigo vai naquela mágoa que você tem, ele começa a te perturbar, ele começa a te destruir com aquilo, ele começa a cada vez mais aumentar a intensidade daquilo na tua mente até acabar contigo. E uma das coisas é que o inimigo, quando ele encontra algo ruim em ti, ele não tenta pegar leve, ele tenta fazer com que aquilo se torne cada vez mais vivo em você. Por isso que nós, como cristãos, quando o Senhor Jesus Cristo nos diz assim, ó, cara, perdoa o teu irmão, ame ao teu próximo como a ti mesmo, busque ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Por que que Jesus Cristo fala isso? Porque todas essas coisas, a mágoa, o ódio, o pecado, a sensibilidade ao mal que muitas vezes existe em nós, tudo isso é uma cilada, é uma porta aberta para o diabo tentar entrar na nossa mente e fazer o mal a nós e nos destruir com isso. Na série, como eu falei para vocês, é interessante que ele fica procurando, ele fica como se fosse viajando no pensamento das pessoas, procurando alguém com a mente fraca para poder fazer isso. O diabo, ele faz a mesma coisa, sabe? Se ele fica ao nosso derredor procurando alguém que tá com a mente fraca, alguém que tá deixando alguma brecha, alguém que tá ignorando as coisas do Senhor. Para quê? Para poder acessar a mente dessa pessoa e usar isso como gatilho para destruir ela. O interessante é que na série as pessoas, elas são destruídas a partir da sua mente, ou seja, de dentro para fora. As pessoas, elas meio que levitam assim e ele quebra todos os ossos da pessoa e no final ele explode os olhos da pessoa. Você deve estar perguntando, Pedro, que série é essa que você está assistindo? Cara, se você assistiu, você viu essas cenas. Ou seja, o inimigo faz a mesma coisa com você. Ele vai no teu subconsciente e que de dentro para fora, ele faz com que aquilo te consuma de uma forma que aquilo vai te matando por dentro até você morrer completamente. E o interessante é que ele destrói os olhos da pessoa. Ou seja, o inimigo, ele destrói a visão da gente, ele destrói o inimigo, ele destrói a visão da gente, ele acaba com a sua capacidade de enxergar o que está acontecendo, sabe? Eu sou líder, eu lidero algumas pessoas, eu pastoreio, eu não sou pastor, mas eu digo quando eu pastoreio, eu cuido de algumas pessoas na minha igreja, e eu já tive de aconselhar pessoas que eu chegava para as pessoas e apresentava para elas o erro delas, mas elas se recusavam a reconhecer o erro. Elas usavam de ironias, elas usavam de mentiras, elas usavam de estratégias desonestas para desmerecer a advertência em zelo e amor que eu estava tendo com essas pessoas. Ou seja, o diabo faz a mesma coisa. Ele cega as pessoas para as pessoas não verem o que o Senhor está mostrando para elas. E para finalizar, você deve estar pensando, Pedro, você que assistiu a série, você conseguiu na sua mente fazer essa perfeita associação que eu disse para você
que realmente o Vecna daquela série é o próprio cão mesmo, né? E você que conseguiu fazer essa perfeita associação, não se preocupe. Não existe, você não está sem esperança. No mesmo capítulo, no versículo 10, Pedro vai dizer assim: Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Sabe, na série, esse vilão, ele usa a força vital das pessoas para se sustentar. E realmente, pessoal, o inimigo se mantém forte em nossas vidas quando a gente dá margem para ele, sabe? Quando você continua sustentando o pecado que te destrói, sabe? Aquele pecado, aquele vício está te destruindo, mas você continua sustentando, você continua dando forças e cabimento para aquilo. E é aí que o inimigo encontra mais força. Mas a palavra de Deus diz que nós temos Jesus ao nosso dispor. A palavra de Deus diz que nós temos Jesus disponível para a gente. E isso é incrível. Por quê? Porque nós temos um Deus que zela por nós, que trabalha em favor de nós. Isso é muito lindo, isso é motivador. Sabe, existe uma forma na série que as pessoas conseguem fugir daquele monstro. Tem um momento que uma das personagens principais, ela está num meio que uma transe, né, flutuando e quase sendo morta por esse monstro terrível. E seus amigos colocam um fone de ouvido, um Walkman, tocando uma música. E quando a música começa a tocar, abre-se um portal e aquela pessoa consegue resistir àquele monstro e sair correndo. Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, existe algo que atrai a presença de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos louvores, que é a adoração. Eu sei que você pode estar me escutando, você que pode estar me assistindo, pode dizer assim: Pedro, não é fácil. Não é fácil quando o desejo vem, quando a vontade vem, a gente conseguir escapar. Nós somos homens, nós somos falhos, cheios de defeitos, cheios de vontades perversas. Como é que a gente pode escapar da maldade desse mundo? Bem, existe uma solução. E essa solução é Jesus Cristo. Essa solução é o Senhor. Sabe, a adoração, um altar ao Senhor, de intimidade com Ele, pode ser a tua chance, o teu escape para Deus. Pode ser o teu escape de ir até o Senhor. Eu sei que nesse vídeo eu usei essa pequena analogia entre o que está escrito a palavra de Deus e o que está nessa série de televisão. Mas o que eu quero falar para você é que tudo isso que eu falei para você realmente acontece e você sabe e você muitas vezes vive isso. Todos os momentos, o diabo tentando achar uma oportunidade para te destruir. Tentando achar uma oportunidade para que a partir daquilo ele se alimente da sua fraqueza. Mas a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque em meio, amados, à nossa fraqueza, nós temos disponível o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fraqueza era o nosso pecado, a nossa fraqueza era a nossa vida destruída. Mas em meio a essa fraqueza, o Senhor Jesus Cristo, Ele colocou disponível uma cruz vazia. Como assim, Pedro, uma cruz vazia? É porque a cruz era o nosso lugar, era para nós estarmos lá, para sucumbirmos em meio à nossa destruição do nosso pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo esvaziou a cruz. Ele passou na nossa frente e morreu em nosso lugar, sofreu as nossas dores. Então saiba de uma coisa, sempre que o diabo tentar te destruir, você sabe que você tem um escape, que você tem Jesus. Então corra para Jesus. Não se permita que o inimigo se alimente da sua fraqueza. Não ligue porque os seus amigos vão pensar, não ligue para o que a sua família vai pensar. Se importe somente em viver e em ser aquilo que Deus espera que você seja. E amados, meus amigos e minhas amigas, se você gostou desse vídeo, manda esse vídeo pelo menos em um grupo seu. Compartilhe ele com algum amigo, curte esse vídeo e deixa Deus abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe.